Olá, tudo bem? Eu vou, antes de começar a falar sobre metacognição, eu vou dar algumas observações que muitas coisas nós aprendemos aleatoriamente, nós descobrimos por tentativa e erro. Então vou citar o caso de como eu aprendi as duras penas a gostar de ciências exatas, né? Matemática, física e as ciências exatas. Então, estudava numa escola Fundamental 1, Fundamental 2 até o começo, até o sétimo, sexto ano. Eu estudava no interior do Pará, uma escola bem simples. E depois fui transferido, meu pai foi transferido para Belém do Pará. Fui estudar numa escola tradicional, o Instituto Grão-Pará. Era uma escola ligada ao Hospital Adventista de Belém, um hospital de ponta na cidade de Belém, capital do Pará. Eu tive uma tremenda dificuldade, não estava entendendo absolutamente nada e minhas notas em matemática eram um e pouco, não chegava a dois. Chegou no meio do ano, eu entrei em parafuso, porque eu seria reprovado, não estava entendendo nada, absolutamente nada. Então eu aleatoriamente, né, tentei uma técnica, né, que funcionou e talvez funcione para alguns de vocês. Eu peguei os problemas, né, que estavam no livro e fui repetindo 10 vezes cada exercício, do jeito que estava. Ia repetindo 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Lá pela sexta, sétima vez eu trocava alguns números e tal, mas o problema era o mesmo. Então, assim fazia com o segundo exercício, todos os exercícios fazia 10 vezes. Estudei, acho que o dia inteiro, ou 2 dias, estudei dentro dessa técnica. Bom, chegou o dia da prova. Então eu peguei a prova e quando eu olhei a prova, fiquei assustado, porque já me veio na cabeça o resultado de cada questão. Aí fui colocando do lado. Primeira questão, estava lá a equação e coloquei do lado a resposta. Segundo, olhei o problema e veio a resposta. Coloquei a resposta. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não. Aí passou o professor, ficou assustado, porque eu já tinha respondido sem colocar a resolução do problema. Ele perguntou, mas como é que você chegou a esse resultado? Aí falou, bom, a resposta é essa. Agora, vou desenvolver o cálculo. Então ficou a parte mais fácil. Fui tentar resolver. Sabia a resposta. Pronto. Foi para casa, passou um dia. Na próxima aula de matemática, fiquei surpreso, né? Fiquei preocupado quando o professor começou a entregar as provas e tal. Ele me olhava espantado. Chegou minha vez, aí eu peguei a prova, mal pude acreditar. Estava lá 10. Estava acostumado a tirar um e meio. Como é que tinha tirado 10? E aí, nesse dia havia chovido na saída da escola. Tinha uma poça de água muito grande no asfalto em frente à escola. Então fui batizado lá na lama da escola, nessa lama da rua. Pronto, tinha aprendido por acaso a aprender matemática. Daquele momento em diante, matemática para mim foi uma festa. No ano seguinte, eu fui transferido para São Paulo, para o IASP, que agora é a Universidade Adventista de São Paulo, campus 3.
Aí, nessa escola, os professores, a maioria deles, tinham mestrado, doutorado na Unicamp, porque alguns haviam feito doutorado lá e eram alguns professores da Unicamp e tal. Então, a Universidade de Campinas, e incrível que pareça, eu continuei me dando bem, porque os professores colocavam o problema no quadro, imediatamente me saltava na cabeça a resposta, porque eu utilizava a mesma técnica quando estudava. Eu pegava o mesmo problema e, só um detalhe, eu tenho a fala meio embolada porque eu tive 2 AVCs, ok? No primeiro AVC, não tive sequela nenhuma. No segundo AVC, perdi quase a fala. Depois de muito exercício com fonoaudiólogo e tal, eu consegui recuperar parte da voz. Muito bem. Então, os problemas ficaram fáceis, porque eu já sabia como estudar matemática. Matemática é exercício, simplesmente. A mente humana está programada o seguinte: quando você repete 2, 3 vezes, a partir da terceira vez, ela já cria um suco, já cria um caminho, ok? Então, se você repete 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, a partir daí, ele já cria um caminho. Então, o professor colocava o problema e eu já cantava a resposta, porque eu não precisava fazer a conta. A mente já estava acostumada, só o fato de você observar, você já tinha a resposta, ok? Se você tem alguma dúvida, faça a experiência, a mesma coisa, tá? Se você tiver uma inteligência mediana, se você repetir, fatalmente você vai decorar. É o mesmo princípio da tabuada. Antigamente nós estudávamos tabuada, né? Tinha palmatória. Então, de tanto você repetir, você decorava. Então, hoje em dia, até hoje, falhando alguns números, né? Falhando alguns números, eu não tenho a mesma rapidez mental, por conta dos 2 AVCs, mas matemática deixou de ser um problema. A partir dali, eu fiquei apaixonado por física e matemática, e foi assim no primeiro ano. No segundo ano, eu apaixonei por física. Então, física para mim era uma matéria de tirar 9, quando tirava ruim, ou matemática. Fui transferido depois para Pernambuco, estudava numa escola em Pernambuco, tinha um professor de física e matemática muito bom, professor Plácido, era um engenheiro da Petrobras, que tinha uma capacidade extraordinária, mas eu tinha um amor tão grande pela física, por cálculos, que eu fechei todas as unidades com 10. Então, eu tinha um sonho que era fazer faculdade de astronomia ou física, né? Mas depois eu acabei, no terceiro ano, me apaixonando por área de educação. Então, eu optei por fazer pedagogia, porque sonhava em fazer um colégio. Na época, sonhava em fazer uma escola, um projeto especial para crianças superdotadas. Cheguei a ter uma escola, né? Cheguei a concretizar o sonho da minha vida, que foi um colégio que se chama até hoje, colégio não está sobre a minha administração, tivemos que vender, chama-se Colégio Politécnico BOC, na cidade de Vitória da Conquista. Tem cursos técnicos, tá? É uma escola que tem vários cursos técnicos. Então, eu espero que você tenha aprendido. É muito simples. É muito simples. Não tem segredo. Não tem segredo. O segredo se você quer segredo,
é repetir 3, 4, 5 vezes de uma forma criativa cada problema, porque cada problema no livro ele tem um grau de dificuldade. Então você deve fazer, antes de adicionar grau de dificuldade, você deve automatizar esse raciocínio. Você fazendo isso, eu tenho um primo chamado Winston Chalbete, é professor, é inventor, é professor da Universidade de Santa Catarina, estadual de Santa Catarina. Ele gastava dias e dias estudando, fazendo cálculos. Então, ele foi uma pessoa brilhante porque tinha o mesmo método. Ele simplesmente estudava dezenas de vezes o mesmo problema. Então, o professor colocava um problema no quadro, ele automaticamente a mente dele já fazia. Quando não conseguia resolver na hora, ia dormir, acordava do meio da noite, acordava assustado, pegava a caneta e resolvia o problema que ele tinha batido horas e horas tentando resolver por raciocínio diferente, né? Por métodos diferentes, por caminhos diferentes. É isso aí. A partir do próximo vídeo, então, vou me debruçar em cima de como você vai aprender o máximo de informações a partir desses esforços de atenção concentrada. Um forte abraço. Até mais.